Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, líder Habitudes? Como você está? Eu espero que bem. Lembrando que isso aqui é um encontro para nós nos aprofundarmos na aula Casa dos Espelhos. Então, isso aqui é para líderes, facilitadores, mas não é para você, aluno, porque você não vai entender algumas coisas que eu vou compartilhar aqui e não vai ter a aula em si, tá bom? Então, só lembrando isso sempre. E lembrando você, líder, de orar antes de estudar essa lição, pedir para que o Espírito Santo fale ao seu coração. A lição Casa dos Espelhos é uma lição sempre que me gerou uma certa dúvida, me deixava um pouco, às vezes, confusa do que de fato era, vamos dizer assim, o princípio principal. Qual seria, o que resumiria essa aula? O que a gente conseguiria ou precisaria realmente martelar ou evidenciar para os alunos, tá? Mas hoje, lendo ela aqui, isso traz um pouco mais de clareza ao meu coração. Não é uma lição fácil de se mensurar, porque eu digo que a gente precisa de um autoexame um pouco mais profundo para entender se estamos vivendo uma distorção ou não, tá? Mas lembrando a você sempre de corrigir o praticando a verdade. O praticando a verdade é para a gente estabelecer princípios, né, e palavras que tragam algum tipo de significado. Ignorem os barulhos externos, tá? Mas é muito importante a gente ter essa questão dos princípios, né? E é muito legal ouvir aquilo que as pessoas consideram como princípio, até para depois você talvez trazer isso na conversa das aulas. Mas lembre-se sempre de não gastar muito tempo no sentido de deixar todo mundo sair falando e vai. Não, seja bem direcionado nesse momento. Talvez cada um compartilhar um princípio, que não seja repetido, algo dessa forma, eu acho que é bem dinâmico, tá bom? Mas seria legal pelo menos cada um falar um princípio, tá? E aí a gente vai de fato para a lição. A Casa dos Espelhos é uma lição curtinha aqui. Ela traz a história do menino Nathan, né? E depois de George Larry, que eu particularmente não sei quem é. E depois a história do rapaz do Prenda-me se for capaz. Então nós temos 3 histórias de pessoas que mentiram, exageraram e até se passaram de profissionais em ser aquilo que não são, né? E eu acho que essa é a evidência dessa lição. Qual é a dificuldade? Nós não temos o hábito de ter, né, esses espelhos distorcidos no nosso dia a dia, em parques, em lugares. Então isso fica, a clareza da analogia não fica tão forte na nossa mente, tá? Mas nós vamos trazer algo aqui e essas pessoas talvez nunca mais vão esquecer do espelho distorcido, tá bom? O princípio ele vai começar trazendo para nós uma informação que em parquinhos e festas de ruas normalmente há uma casa com espelhos que distorcem a nossa imagem. Então, a lição ela traz uma analogia de algo que gera uma distorção da nossa imagem. O espelho ele é algo exterior, mas a lição quer trazer coisas que nós estamos tentando projetar. E ele vai dizer assim, ó, o líder deficiente. Todos os líderes fazem isso? Não. O líder deficiente faz isso e mais para frente ela vai dizer que é uma tentação. Então nós corremos esse risco. Nós seremos tentados nisso. Então é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas ela vai afirmar para nós que um líder deficiente, ele age assim, fingindo ou aparentando. Ou ele finge, ou ele demonstra, ele aparenta ser melhor do que realmente é. Então, não é que o líder ele seja bom e só tem um problema ali de não se enxergar. Não. Ele tenta parecer algo que ele não é. Isso precisa ficar claro, porque a gente precisa entender que muitas vezes nós somos ruins. Temos que entender que algumas vezes não, nós somos ruins, né? O ser humano, ele é podre, ele é miserável, né? Sem Deus, sem a graça de Deus manifesta na sua vida, a gente é ruim. E a gente precisa entender isso, isso não pode passar despercebido. A gente não é bonzinho, mas precisa de Deus como ticket para entrar no céu. Não, nós somos ruim. Ruim mesmo, miserável. Uma porcaria. Nós precisamos ser salvos.
Nós precisamos que Cristo nos salve das nossas escolhas, de quem nós somos. Nós precisamos morrer. Eu, Fernanda, preciso morrer porque eu sou ruim. E aí eu nasço de novo, uma nova criatura. E essa nova criatura já não é mais ela quem vive. É Cristo que vive nela. E aí nós somos alguma coisa boa. Porque agora é Cristo. Né? Eu não sou boa, mas Cristo é bom. E Cristo em nós é a esperança da glória. Tá? Então isso precisa ficar claro, nós não precisamos ter medo. Essa lição quer dizer para o seu aluno que ele é ruim. Ele é ruim. Mas às vezes, por ser ruim, ele tenta disfarçar. Ele tenta fingir. Ele tenta aparentar. Então, a lição está dizendo assim, ó, quem é ruim faz isso. A lição está dizendo assim, nós somos ruins. E em algum momento, porque nós somos ruins, nós disfarçamos. Tá? E aí ela vai dizer para nós assim, como que nós sabemos quem nós somos? Pelo nosso caráter. Quando eu digo que nós somos, gente, não é uma questão de identidade, da lição, o ouro que há dentro de nós, que foi 2 lições para trás. Aquela lição estava tratando da nossa identidade. Aqui está tratando do nosso ser, no sentido de estado atual, de como nós estamos nas esferas da nossa vida. E é por isso que o caráter é o reflexo mais fiel de quem somos. Porque quando eu olho para mim, eu tenho autodisciplina ou não? Não tem como disfarçar. Ou eu tenho ou não tenho, porque os resultados vão medir isso. Eu tenho valores centrais e vivo eles? Isso é medido pelo meio, pela forma como eu vivo. Eu tenho senso de identidade? Eu tenho segurança emocional? Eu sou constante? Muitas vezes nós vamos perceber que não, que tá tudo complicado, tá? A questão aqui é que eu só vou conseguir mudar quando eu enxergar de fato quem eu sou. E, gente, isso é sério. E é isso que essa lição quer falar para nós. O líder deficiente, ele disfarça. O líder não deficiente, ele reconhece e busca a transformação. A lição vai falar dessa busca de transformação? Não, o Habitudes vai falar dessa busca de transformação. Hábitos e atitudes. É mudar as nossas atitudes, tendo os novos hábitos, uma nova forma de viver, porque a gente precisa dessa mudança, ok? Então, nós precisamos olhar para nós primeiro como líder e entender se nós não estamos tentando aparentar, se nós não estamos criar algo, porque isso é um risco muito grande que todos nós corremos, tá? E eu vou trazer algumas bases da própria lição para você entender o que eu estou falando, tá? Quando você for explicar o princípio para os seus liderados, você não precisa ser tão incisivo assim, tá? Você precisa encontrar uma forma de falar para eles que muitas vezes não, nós não somos bons. Na maioria das vezes nós temos defeitos, nós temos, gente, não tem como negar. E por ter isso, muitas vezes nós tentamos disfarçar, nós tentamos aparentar coisas que nós não somos. O exemplo do menino Nathan deixa isso claro. Nós queremos algo, nós queremos a aprovação das pessoas, nós queremos que as pessoas votem em nós. E para isso nós disfarçamos algumas coisas, tá? Primeiro parágrafo traz essa questão do distorcer. E aí, a última frase do primeiro parágrafo vai dizer assim, ó. A ideia é nos fazer rir, falando dos espelhos, já que a nossa imagem se torna totalmente diferente do que de fato é. Esse é o efeito do espelho. Trazer uma imagem totalmente diferente do que realmente é. Então, nós estamos tentando entender que muitas vezes nós não nós não passamos uma imagem real, uma imagem verdadeira. As pessoas, elas de fato não estão sabendo quem nós somos. E isso é ruim. Isso é uma deficiência. E aí o próximo parágrafo vai dizer assim, ó. Infelizmente, no entanto, isso ilustra uma grande tentação. Então, todo líder passa por essa tentação. Alguns cedem, outros não. Qual é a tentação que todo líder enfrenta? A de projetar uma imagem falsa de si mesmo. E isso é o perigo. A gente projetar algo que de fato não somos. E ele vai dizer assim, ó, por vezes, ou seja, várias vezes, o líder sequer possui uma visão realística de quem ele é. Você, como líder, muitas vezes não sabe quem você é. Que você tem essas coisas ruins dentro de você. Então, essa lição é para acordar. Vamos acordar, galera. Vamos acordar. Vamos acordar porque nós temos um ouro dentro de nós. Esse ouro é incrível. Nós já passamos dessa fase. Nós sabemos que temos coisas boas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós também temos coisas ruins.
Nós também temos um lado pecaminoso em nós. A identidade, ela é composta de duas coisas. Você é filho do Deus, se você nasceu de novo, você é filho do Deus vivo, santo, uma nova criatura. Mas você é um miserável pecador que carece da graça de Deus. Você precisa entender duas coisas. Você precisa ser salvo. Porque você é um perdido. Você é um doente. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente nem entende por que a gente é salvo. E muitas pessoas não têm uma visão realista de si. Elas não entendem isso. E aí elas não buscam Deus como alguém que salva. Elas buscam a Deus como o dono da bola. E para jogar o jogo, eu vou ter que ser amigo dele. Ou para entrar no céu, eu vou ter que ter um ticket. E é só com ele que eu consigo. Não, Deus é o seu salvador, porque você precisa ser salvo. Ok? Então, a gente precisa primeiro entender. Você tem uma visão realista de quem você é? Gente, como é difícil ler a Bíblia e descobrir o quanto a gente é perdido. O quanto a gente é ruim. Mas é disso que a gente precisa, tá? Então a gente precisa entender, será que nós possuímos uma visão realista de nós? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. E aí, ao mesmo tempo que a gente não tem essa visão realista, e por isso muitas vezes a gente tá nesse fingimento, que às vezes é involuntário por não ter uma visão correta. Em outros momentos, tendo a visão correta, nós projetamos uma imagem falsa porque sabemos que não somos bons. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma lição de alerta, alerta vermelho. Preste atenção nisso, ok? Outra coisa. Aí ele vai continuar dizendo, né, sobre a história do jovem Níquel. E vai. Temos aqui a continuidade de um parágrafo inteiro, que é segunda parte, o segundo parágrafo, o primeiro parágrafo da página 18, que ele vai terminar assim, ó. Tudo porque achara que a sua verdadeira pessoa não era boa bastante para vencer. Então o Nathan mentiu e fez tudo aquilo porque ele achava que a pessoa verdadeira dele não era boa o suficiente para vencer. E não era mesmo, provavelmente, tá? Mas ao invés dele mudar quem ele era, ele decidiu fingir ser o que ele não era. E a nossa ideia aqui é que as pessoas entendam, mas que elas busquem mudar quem elas são. E a gente só vai conseguir fazer isso em Deus, tá? Já fica a resposta aqui. Mas esse segundo parágrafo da página 18 é o que vai resumir o que é essa lição, o que é esse princípio do espelho distorcido para nós. A liderança pode ser algo amedrontador. Gente, como é difícil ser líder. E realmente é assustador pelo nível de responsabilidade, pelo nível de entrega que você tem que ter, pelas capacidades que você tem que desenvolver, porque um líder, ele realmente ele precisa estar um passo à frente para ele indicar o caminho, né? Ele precisa ter trilhado um caminho para ele poder levar as pessoas. Então, é muito, sei lá, tem dia que é muito assustador mesmo. E ele vai dizer assim, ó, a maioria de nós sente que não está à altura para exercer a liderança. Isso também é uma verdade. A maioria de nós, a gente sente e fala, meu, isso aqui não é para mim não dou conta disso, né? É complicado. Nós temos medo mas por que muitas vezes? Nós temos medo de que se as pessoas souberem quem realmente somos, não desejem ser nossas amigas e muito menos lideradas por nós. Quando a gente confessa quem a gente tem a perspectiva de que as pessoas vão olhar para nós e falar, cara, eu não quero seguir essa pessoa. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Seguir essa pessoa, olha aí como ela é. Olha aí essa fraqueza. Ele é um miserável pecador. Eu não. A gente tem esse medo. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que é muito louco. E é louco mesmo. Claro que existe uma dosagem e eu estou aprendendo ainda com essa dosagem. Mas as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades, elas atraem mais as pessoas do que o nosso talento. As pessoas amam o nosso talento, amam as nossas habilidades, o nosso conhecimento, elas gostam disso, elas querem, você tem que entregar isso para elas. Mas o que traz elas para perto é as nossas dificuldades. Eu lembro uma vez que eu tava dando um curso e eu rasgava o verbo, eu falava todas as coisas erradas que eu falava, e uma pessoa falou para mim, cara, não,
Você, você não é legal. Você não é legal. Você não pode ser essa pessoa. Eu falei, olha, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Eu não me orgulho de ser essa pessoa. Eu não estou dizendo pra você que eu vou permanecer assim. Mas é isso que eu sou. É isso que eu sou. E foi muito legal porque ao invés de abandonar e falar, meu, tô fora, isso foi nos aproximando, sabe? Isso foi gerando um vínculo, porque uma certeza que essa pessoa tinha é que eu errava e que apesar de não estar tudo bem errar, a gente estava no processo de ser transformado. E o mais legal é que essas pessoas viram o processo de transformação. Eu não disse que eu estava errado e permaneci no erro. Eu fui buscar crescer. Então, isso é um medo que a gente tem. A gente tem medo de não ser aprovado. A gente tem medo de abrir o nosso coração. E isso é o risco que a gente está correndo. Só que como nós vamos reagir a esse medo é o que vai definir se nós estamos sendo um bom líder ou um líder deficiente. Essa é a questão. Essa é a questão dessa lição. E as mentiras, elas sempre vão de alguma forma aparecer, né? Cedo ou tarde, o pecado ele nos encontra. Não há atalhos. Ou pode até tê-los, mas atalho nunca compensa. Se atalho fosse bom, chamava caminho, não chamava outra coisa. Então nós precisamos meditar nisso. Pelo versículo dessa lição, gente, o que essa lição ela de fato quer trazer para nós é a nossa hipocrisia. Você é um hipócrita. E nós precisamos pensar isso. Nós temos uma visão realista nossa, porque a hipocrisia muitas vezes é eu passar algo, mas eu não vivo aquilo, e por algum tempo eu vivi isso, gente. Eu fui hipócrita por muito tempo, mas eu não enxergava, era como uma cegueira, sabe? E o que essa lição quer dizer para nós é: vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos meditar nisso aqui e começar a nos examinar. A tarefa dessa lição é pra gente não mentir, não distorcer, não aumentar nada. E como é difícil. Porque todo o tempo nós estamos passando, nós estamos fingindo, nós estamos falando coisas que não é a realidade pura e simples. E a gente ainda acha que a gente não é ruim, né? Mas que o Espírito Santo de Deus fale conosco. A começar por você, líder. Tá? Eu tô te dando toda essa base para você entender a lição, para que você explique isso para os seus alunos. Claro que você talvez não vai gastar todo esse tempo que eu estou falando, mas eu creio que essa é a essência dessa lição. Essa é a profundidade que nós precisamos ir, sabe? Eu sei que você vai encontrar a melhor forma de transmitir isso para os seus alunos, de uma forma que eles compreendam, do jeitinho, né, que eles vão conseguir captar, vamos dizer assim. Mas nós precisamos pensar sobre isso, sabe? Eu fiquei lembrando dessa época. E como a gente é miserável mesmo. Como nós precisamos de Deus. E o primeiro passo para que a transformação ocorra nas nossas vidas é reconhecermos. É reconhecermos. É reconhecermos que talvez as coisas não são como a gente acha que é. E para isso, nós precisamos de um espelho verdadeiro. E o espelho verdadeiro é a palavra de Deus, que revela como nós estamos e como de fato nós somos. E aí nós precisamos viver esse processo de deixar sermos transformados, né? Acho que é em Apocalipse que fala, não sei se é Apocalipse que fala isso, mas em Apocalipse tem uma igreja que Deus fala, né? Vocês são pobres, cegos e nus. E eles vendiam colírios e Deus fala, peça-me. É mais ou menos assim, tá? O meu colírio. E muitas vezes eu oro, Deus, passa colírio nos meus olhos, para que os meus olhos sejam lavados, limpados e eu enxergue como o Senhor enxerga, tanto a mim como os outros. Revela em mim a podridão que há e que precisa de transformação, de arrependimento. E ao mesmo tempo que eu enxergue com os olhos do Senhor em amor. Então, a gente não pode perder a ideia de que há um ouro dentro de nós. Mas a gente também não pode não entender que também há uma podridão dentro de nós. E é Cristo que nos salva
para quem nós tem apenas a luz. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos de Jesus, certo? Já gastei muito tempo aqui, mas eu acho que isso é muito necessário para o nosso entendimento, tá? Aí nós vamos dar o exemplo da imagem distorcida, onde a gente vai passar as imagens distorcidas para eles. O que é isso? Alguém consegue dizer o que é isso, gente? Se você não soubesse, isso aqui é muito difícil. E aí a gente vai clarificando e aí a gente vai falar, olha, né? Com pouca distorção, a gente até pode supor o que é e talvez acertar. Mas é só a visão clara que vai fazer a gente entender o que de fato é. Isso se repete em todos os objetos, tá? Então traga isso para eles também, de que a distorção faz a gente não saber, faz a gente ter que supor. Muitas vezes nós somos pessoas que as pessoas estão todo o tempo supondo coisas sobre nós. Por que as pessoas supõem coisas sobre nós? Porque somos distorcidos. Elas não conseguem olhar e falar isso aqui é isso aqui, porque nós somos claros, nós somos sinceros. Ah, a Fernanda fez isso aí mesmo. A cara da Fernanda fazer uma cagada dessa. Desculpa pela palavra. Eu erro, gente. E você também. Tá tudo bem. A deficiência aqui não é errar. A deficiência aqui é não enxergar. É ver o espelho e ver tudo errado. Ok? Temos o nosso Avançando, que vai falar para nós sobre mentir em currículos, tá? Traz aqui de novo o caso do George Larry. E vai trazer para nós os dados de que as pessoas, elas estão mentindo, né? No primeiro emprego delas, no currículo delas, a gente vê isso. E, cara, isso não adianta de nada, porque você poderia dizer, talvez se você falasse, olha, eu não sei fazer, de verdade eu não sei fazer. Eu sei que vocês estão procurando alguém que sabe, mas eu precisava muito de uma oportunidade, porque se você me der a oportunidade, eu não vou abrir mão dela e eu vou fazer por onde. E talvez você não conseguisse aquele emprego, mas algum outro. Mas a mentira, a distorção, a tentativa de, ao invés de ser, fingir ser, é uma coisa extremamente complicada. E aí tem uma pergunta para nós. Porque muitas vezes nós nos sentimos inadequados. Isso é o medo, né? É amedrontador ser líder. E como que a gente lida com esse sentimento de inadequação? Cara, eu não sou adequado para isso. Como eu lido? Eu busco a transformação ou eu finjo que sou adequado? Como é que a gente compensa as nossas inseguranças, que aí já não é um sentimento de inadequação, mas é uma insegurança nossa. São os nossos medos. Como é que a gente lida com eles? Né? Isso são perguntas que a gente precisa entender. Talvez a gente não saiba de fato responder, mas a gente precisa parar e começar a observar. Como é que eu lido com o sentimento de inadequação? Fernanda, nunca tinha parado para pensar. Ótimo, mas agora nós estamos parando e nós precisamos pensar. Talvez você precise parar a todo mundo, se eles não conseguirem responder, e dizer, quero que vocês anotem isso, e quero também que durante essa semana vocês observem como vocês lidam com a inadequação, como que vocês compensam ou lidam com as inseguranças de vocês. O que vocês fazem quando vocês se sentem assim? Isso é uma boa oportunidade também para reflexão, tá? Temos os filmes, né? Aqui na escola de rock mostra quando ele mente. Eu acho que tem aqui, tem a explicação, tá? E aí, tudo que ele fez de bom cai por terra. Porque quando você mente, quando as pessoas, elas descobrem um fingimento, não interessa o que você fez de bom, não interessa o que aconteceu até agora. A partir daquele momento, tudo cai por terra. É igual quando alguém trai. A vida inteira ela foi fiel, a vida inteira ela foi uma boa pessoa, tudo, mas quando ela trai, seja num relacionamento amoroso, de amizade, de sociedade, acabou. Você perde aquele relacionamento e você pode talvez perdoar e construir outro, mas aquilo foi perdido. Não existe mais. Aquilo não existe mais, porque agora é um relacionamento diante de alguém que traiu. Fernanda, Deus pode todas as coisas, Deus restaura todas as coisas. Deus restaura, Deus faz novo. Deus faz novo. Ele pode restaurar? Pode, mas ele vai fazer novo. Porque aquilo foi perdido por escolha nossa. Porque nós escolhemos trair, nós escolhemos mentir. Então tome cuidado com isso, ok? É interessante esse filme, é engraçado porque tem ali um duplo sentido, então é gostoso pra gente rir. Deixa eu passar aqui.
Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, eu não assisti esse filme, mas é a história de um contador de histórias, um homem que contava as histórias bem mirabolantes. Me parece que é verdade as histórias dele, mas isso não vem ao caso, tá? A questão aqui é que o filho dele vai ser pai e tem uma conversa com ele. E diz pra ele, pai, eu quero que você me mostre quem você é. Eu quero que você me mostre quem você é. E o pai dele fala assim, o que que você quer? Quem você quer que eu seja? E ele fala, eu quero que você seja você mesmo. Bom, mal, ruim, não interessa. Eu quero saber quem é você. E isso é muito interessante, gente, porque nós queremos saber quem é você. Nós queremos conhecer você. E é importante queremos ser conhecidos com os defeitos, com as falhas, porque é através disso também que nós vamos nos ajudar. Não tente ser perfeito. Não tente ser perfeito no sentido aparente. Busque ser perfeito mesmo, mas que isso seja quem você é, não o que você está projetando. Sabe, não tenha medo de ter dificuldades, de errar, de ser falho, mas não persista nisso. A ideia aqui não é que você persista, mas que você não tenha medo, que você não finja ser o que você não é. O que acontece no interior das pessoas que as leva a exagerar a verdade a fim de conquistar a aprovação de alguém? Por que pessoas inteligentes fazem algo tão tolo? Gente, a necessidade de aprovação, de ser aprovado pelas pessoas, é algo surpreendente. É algo que chega a ser assustador. Nós queremos que as pessoas nos aprovem. Nós queremos que as pessoas validem aquilo que nós estamos fazendo. E muitas vezes porque nós estamos desconectados com Deus. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não estamos revelando o Senhor e nós estamos buscando a satisfação dos nossos afetos nas pessoas. Isso é um problema. Porque nós não vamos aceitar as pessoas com os defeitos delas, buscando uma melhora, e nem vamos buscar revelar quem nós somos. Porque a nossa preocupação maior é em ter a admiração das pessoas. Então, isso aqui é algo terrível e nós fazemos isso por uma carência que só Deus, o Pai, pode preencher. Muitas vezes isso vem de rejeições, somente o nosso Pai pode preencher a nossa lacuna. O Pai do céu, né? Esses dias eu estava conversando com os meus pais sobre esse sentimento de rejeição, né? Meu pai até perguntou: você tem esse sentimento? Eu falei: olha, eu vou te responder, posso te responder como adulto ou como criança. Como adulta, eu entendi tudo que foi feito. Mas como criança, esse sentimento foi gerado dentro de mim, sim. Por causa disso e daquilo, e aí trouxemos alguns exemplos. E meio que eles concordaram, eu disse sim, nós erramos nisso. Então, assim, tá tudo bem, eles erraram. E tá perdoado, porque Cristo nos faz crescer e nos faz entender aquilo que precisamos entender. Nós precisamos amadurecer. Mas existiu esse sentimento. E esse sentimento levou a fazer coisas em alguns momentos que sim, buscava a aprovação das pessoas. Mas nós precisamos deixar que Deus nos cure. E a primeira coisa é o quê? É reconhecer, sim, eu tive esse sentimento, sim. E tá tudo bem. Nós vamos fazer o quê? Em Deus, eu vou dizer pra Deus, Deus, eu estou com esse sentimento. E eu sei que eu não sou rejeitada pelo Senhor, o Senhor me encontrou. E aí Deus vai nos sarar, Deus vai nos curar. Tá bom? Eu tô abrindo alguns parênteses, mas porque eu tenho descoberto a profundidade dessa lição nesse sentido. E tenho achado isso muito legal, tá? Algo que eu não tinha antes. Gente, a inteligência artificial fez essa imagem maravilhosa. Nosso caráter é o reflexo mais fiel de quem somos. Isso aqui é um espelho distorcido. Eu estou todo sujo, eu estou todo barrento, mas eu estou me vendo como um santo, como um limpo. Não vai rolar. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos nos enxergar. Pedir para que o Senhor arrume o nosso espelho. Que o Senhor conserte a nossa visão. Que o Senhor gere quebrantamento, porque um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Não é alguém que está fazendo tudo certo, perfeito, mas é alguém que reconhece, que se quebra diante da presença de Deus. Então, cuidado, para que talvez não seja isso que você está se vendo. Talvez você já está nesse curso porque os seus olhos estão começando a se abrir, sabe? Para os nossos alunos, né? Pelo menos isso nós podemos fazê-los refletir.
tá? Então, eu gosto muito dessa imagem. Tem uma imagem também muito importante. Às vezes nós somos um gatinho, estamos nos vendo como um leão, como uau, né? Eu brinco que quando a gente é usado por Deus é mais ou menos isso. A gente é um gatinho ali, mas as pessoas elas estão vendo um leão, mas porque não porque elas estão nos vendo, porque elas estão vendo Cristo, tá? Mas cuidado para você não estar se achando o bola toda, ou para você não estar tentando passar essa imagem, uma imagem distorcida. Essa imagem é muito legal porque essa é a imagem que estava antes. Eu sempre gosto de mostrar isso. A gente sempre pode evoluir, que a tecnologia nos abençoe e nos ajuda, né? Cuidado para que você, como um gatinho, não esteja se enxergando como um leão. Cuidado com a hipocrisia, cuidado, cuidado, tá? E aqui para nós revisarmos maravilhosamente. A maioria das pessoas deseja tanto causar uma boa impressão que para isso chega a distorcer ou exagerar a verdade a fim de conseguir o seu objetivo. Você tem buscado passar uma boa impressão para as pessoas? Todos nós, talvez, mas a questão é que você está exagerando ou distorcendo a verdade para isso? Cuidado. Seja quem você é. Busque mudança, mas entenda que você também precisa reconhecer quem você é e não ficar fingindo. Uma reputação falsa não vale a pena. E de que fato as mentiras sempre voltam para nos assombrar. Ah, eu tenho uma boa reputação, mas é mentira. Não vale de nada, tá? A integridade é mais importante que a imagem. Ser quem você é mais importante do que projetar algo que você não é. Precisamos aceitar quem somos e ser honestos com nós mesmos. Você precisa entender isso aqui. Até para que você mude, tá? Porque se você não aceitar quem você é, você não vai viver essa mudança, ok? E aí nós temos o Constando a Bíblia, a reflexão pessoal e o Praticando a Verdade, tá? Aqui traz essa questão da hipocrisia, tá? Traz a questão da integridade e se eles conhecem alguém que seja íntegro, né? Alguém que demonstra ter integridade, lembrando que integridade é ser verdadeiro, ser sincero, não ficar escondendo as suas falhas ou tentando parecer alguém melhor do que é. Temos essa questão da imagem que sempre gera um pouco de confusão, tá? Mas aqui vai perguntar qual dessas a gente tem gastado mais tempo e por quê. Não vai dizer que é certo ou errado, vai dizer o porquê. E aí a gente vai precisar entender a nossa própria bagagem. A gente vai precisar entender o quanto de cada imagem dessa de fato nós temos dentro de nós. E aquilo que nós temos dedicado o nosso tempo, não sei exatamente porquê, mas vai pedir isso aqui. Como ele não traz um esclarecimento, fica meio em dúvida. Mas é uma boa reflexão, tá? E aí nós temos a nossa tarefa de não mentir, não exagerar, nada. Deu o exemplo da hora. Agora são 6h32, 32, 6h30, não sei, da tarde, tá? Não é 6 não, agora são 4h16. São 4h32. Não são 4h30, são 4h32, tá? Por quê? Porque sim. Não são 4h35, são 4h32. O meu relógio, ó, ele tem os minutos. Pra que eu vou arredondar se eu não tô com um relógio de coisa, esqueci o nome daqui, de ponteiro. Pra que mentir? Mentira é uma mania, muitas vezes que nós temos um hábito. E nós precisamos romper com isso, desde esses detalhes. Eu gosto de incentivar isso, tá? Gosto mesmo. E se você mentir, ou distorcer, ou deixar aparentar algo que não é, pede desculpa, se retrata. Ó, desculpa, não era bem isso não, tá? Gente, isso acontece comigo direto. Na minha casa a gente exagera tudo, então a gente tem que se retratar direto. Isso acontece. Vou mentir pra você? Não. Só qual que é a questão? A gente observa isso e se retrata, beleza? Então, lembre-se de incentivá-los a fazer isso e também fazer. Próxima lição, presente extra grande, tá? Uma lição também muito boa e a gente se vê nela, tá? Mas lembre-se deles tentarem responder o quanto antes, porque eles também vão ter que falar deles de novo. E aí é importante eles refletirem sobre isso, certo? Espero que essa aula tenha abençoado você, tá? Lembre-se que nem tudo que eu falei aqui você precisa transmitir necessariamente para os seus alunos, mas reflita sobre isso, reflita como isso pode ser passado, isso pode ser transmitido, sei lá eu como falar para vocês, mas principalmente que a gente possa avaliar a nossa vida, né? Essas lições, isso mexe tanto com o meu coração, porque a gente realmente precisa nos analisar, precisamos entender
algumas coisas bem profundas na nossa alma, tá bom? Espero que Deus te abençoe, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha falado ao seu coração e te capacitado ainda mais para que você ministre uma excelente lição, cheia da presença de Deus, de arrependimento e que o Senhor nos faça mesmo enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Deus te abençoe, você não leva ninguém aonde você não tenha ido primeiro, então que nós possamos ser levados por Cristo, para que nós possamos também levar outras pessoas. Deus te abençoe. Tchau, tchau.